Salve, salve, filhotinho! Professor Bruno na área. Vamos lá, filhote, para mais uma videoaula. Gravando agora a correção da prova Cesupa Medicina 2020. Tá certo, filhote? Olha lá, a primeira questão vai trazer uma pirâmide etária. Lembrando que pirâmide etária é um gráfico que vai mostrar a distribuição da população por faixa de idade, tá? Então ele vai trazer aqui a comparação entre o Brasil e o Pará, né? Aí eu vou te mostrar aqui 3 períodos, 2010, 2020 e uma projeção para 2030, tá certo, filhote? Tá? Então vamos lá. Os gráficos das pirâmides etárias do estado do Pará dos anos 2010, 2020 e a projeção para 2030 refletem a seguinte dinâmica da população, tá? Letra A: redução da mortalidade infantil, tá? E dos mortos por violência entre os adolescentes, tá? A pirâmide ela não te revela essa informação, tá? Morte por violência entre adolescentes, tá? Mas é importante você lembrar que para analisar a pirâmide, você vai ter que sempre olhar para a base da pirâmide, tá, filhotinho? A base da pirâmide ela vai te revelar o número de jovens, tá? E depois você vai ter que olhar para o topo da pirâmide, onde ele vai te mostrar o chamado ápice da pirâmide, onde está concentrada a população idosa, tá? Então, de cara, você observa, filhote, que passando os períodos e a projeção para 2030, você começa a perceber que a base vai sofrer um estreitamento. Há então uma diminuição da natalidade, há uma redução da natalidade e não da mortalidade, tá, filhão? E observa que o topo da pirâmide tende também a ter um pequeno crescimento, tá? Então, o topo da pirâmide ele vai ter uma projeção, veja que daqui já começa a ter um alargamento, ou seja, a população está envelhecendo, há uma expectativa de vida, tá? Então aqui nós temos, letra B, diminuição da taxa de fecundidade, número de filhos que a mulher pode ter naquele período fértil, tá? Então você observa sim que há uma diminuição do número de filhos, né? A mulher tinha então antigamente 8 filhos, 6 filhos, 4 filhos, hoje a média está em 2 filhos, tá? Em alguns locais até menos que 2, tá? Então tem sim uma diminuição da taxa de fecundidade e o aumento da expectativa de vida, o envelhecimento da população. Então correta a letra B de Bruninho Alô, tá? Então observa que quando ele vem trabalhando pirâmide com vocês, o que eles vão te cobrar? Eles vão te cobrar a base da pirâmide reduzindo, porque você tem um custo muito grande hoje para criar um filho, educar um filho, então existe uma redução da taxa de natalidade, fecundidade, e você tem um aumento da expectativa de vida, né? As pessoas vivem mais, se alimentam melhor, têm maior acesso à saúde, tá certo? Então vai ter esse aumento da expectativa de vida, tá bom, filhotinho? Outro aspecto que eles cobram bastante em prova é o que eles chamam de janela demográfica, tá, filhote? Então eu vou chamar aqui de janela demográfica, tá? E vão chamar de janela demográfica. A janela demográfica. Também eles chamam de bônus, bônus demográfico. Isso ocorre, tá, filhão? Quando a população de adultos, ela é maior que o número de jovens e o número de idosos. Então é o melhor momento para um país, porque eu vou ter maior número de mão de obra, eu vou ter maior população economicamente ativa. Então esse é o melhor momento para um país crescer, tá? Eles vão chamar de bônus ou janela demográfica, porque observa, quando um país tem uma base muito grande, ele tem muitos jovens, jovem não é mão de obra ainda, tá?
Quando um país tem um topo muito grande, tá, ele vai ter muitos idosos. Idosos não trabalham. Então, o melhor momento para um país se desenvolver é quando eles têm o chamado bônus demográfico ou a janela demográfica, quando a população adulta é maior que os jovens e é maior que o número de idosos, tá certo, filhote? Próxima questão. Observe a figura 1 e a figura 2, tá? Então, aqui na figura 1, ele está te mostrando aqui os BRICS, a 2013. Lembrando que os BRICS são os países chamados emergentes, países subdesenvolvidos, mas que apresentavam crescimento econômico, como é o caso da Índia, Brasil, Rússia e China. Mas aqui ele está mostrando aqui a China na dianteira, né? E os outros países dos BRICS atrás nessa disputa, nessa corrida, tá? E aqui ele vai te mostrar outra imagem, tá? Mostrando a bandeira dos países que formam os BRICS, tá? Mostrando que esses países estão tendo crescimento econômico, mas aqui vem uma tesoura para cortar esse crescimento, tá? As imagens representadas representam dois cenários, 2013 e 2018. Para os países formadores dos BRICS, Brasil, Rússia, China e África do Sul, que enfatizam, tá? Que vão enfatizar letra A, competição esportiva, não, é competição econômica, veja que é uma charge, tá? Não vale ao pé da letra, tá? Filhote de interpretação. B, instabilidade política dos seus membros. Bom, o Brasil vive sim essa estabilidade política, mas a China não tem essa estabilidade política, ao contrário, né, filhote? Letra C, recuperação das economias emergentes. Opa, a alternativa correta, letra C. Então aqui eu tenho uma charge mostrando os países se afundando e na outra charge mostra a seta mostrando que estão decolando, tá bom? Então correta a letra B, perdão, letra C, uma questão de interpretação somente, tá? Vamos lá. Questão 46, tá? Leia o texto e analise o gráfico para responder a questão, tá? A América Latina é uma região exportadora de petróleo e grande produtora de gás, mas a distribuição dos recursos é desigual. No geral, a produção interna não é suficiente para todos os países se autoabastecerem, mas há um superávit. Olha lá, superávit é quando ele tem a exportação é maior que a importação, tá? Na produção em relação ao consumo, apontando para um potencial exportador que tende a diminuir frente às perspectivas do aumento do consumo interno, tá? Se o nosso consumo interno para energia aumentar, eu tenho que consumir mais esse petróleo e vou ter que diminuir as vendas, tá? E aqui ele mostrou o crescimento da produção de petróleo na América Latina de 2000 a 2018, tá? Então aqui ele está mostrando, olha lá o Brasil aqui, e assim por diante, tá? Baseando-se na leitura do texto e do gráfico, observa-se que há resultados diversos sobre a produção do petróleo dos países latino-americanos. Em relação à Venezuela, um fator que tem contribuído para os resultados está relacionado, letra A, sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos. Corretinha, letra A de Alok, tá? Então veja, a Venezuela é o 8º maior produtor de petróleo do mundo, então ele deveria estar à frente do Brasil. Mas por que esse crescimento dele não está à frente do Brasil no gráfico? Por causa das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, tá certo? Boicotando o consumo, uma vez que na Venezuela você tem um presidente que faz oposição ao imperialismo norte-americano, Nicolás Maduro, tá bom? Então, correta, letra
A de amizade, tá? Letra B, competição com o pré-sal da Amazônia brasileira, tá certo, filhote? O pré-sal não está na Amazônia brasileira. C, migração da mão de obra especializada para os países vizinhos, também não. Deliberação da OPEP em relação à baixa qualidade do produto, não é de baixa qualidade, tá bom? Beleza? Correto, letra A. 47, Bruninho, vamos lá. Ir ao mercado e passar as compras em um caixa automático, pedir um Uber e ser levado por um carro completamente automatizado que dispensa motorista, ir ao banco e resolver todas as pendências no caixa eletrônico ou até mesmo pelo aplicativo do celular, fazer uma ligação para a central de uma empresa e ser atendido por um robô, a cada dia essas atividades tornam-se mais comuns. Trabalhos que antes eram desempenhados por funcionários agora são feitos por máquinas, sem contar as funções que, independentemente de tecnologia, foram reunidas e absorvidas por um único trabalhador, como os motoristas de ônibus, que além de dirigir veículo ainda precisam cobrar a passagem. Cobrador e telefonista são exemplos de ocupação extintas em muitos lugares do globo. De acordo com o texto, apesar das comodidades do cotidiano, em relação ao mundo do trabalho, a quarta revolução industrial contribui para, tá? Então, observe, filhote, a quarta revolução industrial também é chamada de internet das coisas ou indústria 4.0, tá? Que é marcada justamente pelo avanço tecnológico, tá, filhotinho? Então, hoje nós temos a chamada internet das coisas, um avanço tecnológico, e esse avanço tecnológico você vai sempre associar, tá, filhote? Quando ele falar que a tecnologia está tirando o emprego, tá, do trabalhador, aí está se referindo ao que nós chamamos de desemprego, tá, estrutural. Como cai esse tipo de questão em prova, tá, filhote? Desemprego estrutural é o desemprego provocado pela tecnologia, tá? O que é diferente do desemprego, tá, conjuntural, que é o desemprego provocado pela crise econômica, tá certo, filhote? Então vamos lá. Letra A, migração de mão de obra do setor terciário para o setor secundário. Erradíssimo, tá? Então, saindo do setor secundário, que é o setor da indústria, para o setor terciário, que vai empregar no setor de comércio, tá? Beleza? Então, não tem erro aí, tá, filhotinho? Letra B, diminuição gradativa dos pós-trabalhos, certo? E aumento do desemprego entre trabalhadores não qualificados para as novas funções, tá? Então, a tecnologia gera desemprego, mas também a tecnologia vai necessitar de vai gerar novos empregos que requer um trabalhador mais qualificado ainda, tá certo, filhotinho? Esse é um ponto importante. Letra C, eliminação dos trabalhadores autônomos. Não, o que é trabalhador autônomo? É aquele trabalhador que trabalha por conta própria, tá? D, redução da carga horária dos operários para aumentar o tempo livre para lazer. Erradíssimo, é capitalismo, é exploração. Então, correta a letra D. Veja que ele não falou do desemprego estrutural, mas falou que há uma diminuição gradativa dos postos de trabalho, aí aumenta o desemprego provocado pela tecnologia. Correta a letra B, tá, filhotinho? Não tem erro, tranquilo, tá? Vamos lá, questão 48, tá? Esquema de circulação de vento, tá bom? Para você entender a circulação de vento, filhote, é importante que você entenda a circulação geral da atmosfera, tá bom? Então é importante que você entenda que os ventos eles vão sempre se deslocar de uma área de alta pressão atmosférica, tá, para uma área de baixa pressão atmosférica. Então o vento ele segue essa direção. Não perde isso aqui, tá, filhote? Isso aqui sempre aparece em prova, tá? Então aqui, ó, tá? Então o que acontece, Bruninho? Tá? Áreas de baixa pressão são as áreas mais quentes, tá? Quente. E as áreas de alta pressão são as áreas menos quentes, ou seja, mais frias, tá? Então o que acontece, Bruninho? O ar quente ele vai subir, porque ele é leve, tá?
Então o ar quente ele sobe, tá? E quando esse ar quente sobe, aqui na superfície vai ficar vazia e vai haver então um desequilíbrio. Para manter o equilíbrio, o ar frio se desloca em direção à área de ar quente, e aí o ar vai circulando. Tá? Então sempre o vento vai da alta pressão para a baixa pressão, tá certo, filhote? Então veja aqui a situação, tá? Veja que ele vai te colocar aqui, isso aqui sempre cai em prova, ou trabalhando brisas marítimo ou terrestre, ou ele vai trabalhar aqui as chamadas chuvas de monções, que é aqui no continente indiano, ou subcontinente indiano, tá? Então ele vai te colocar a seguinte situação, tá? Esquema de circulação do vento, junho e setembro, tá? Junho e setembro, uma informação importante. E aqui ele te botou aqui a linha do Equador, tá? Então aqui nós temos a linha do Equador. Então isso quer dizer que aqui é chamado de hemisfério norte, tá? Hemisfério norte, tá? E aí você vai ter que lembrar o seguinte, tá? Que no mês de junho, julho, tá? No meio do ano, tá? Nós temos, tá? Nós temos aqui nessa região o verão, tá? Então, logo eu vou ter o verão, tá? Se é verão, o continente ele vai estar mais quente, tá? Então essa parte aqui, ó, continental, vai estar mais quente. Se a parte continental está mais quente, eu vou chamar então de BP, tá? E aí você vai ver que durante o dia, tá? As águas do Oceano Índico, tá? Ela vai estar menos quente em relação ao continente. Logo, eu posso chamar de alta pressão, tá? E aí observe então que os ventos eles vão sempre na direção, tá? Da alta pressão em direção à baixa pressão, tá? Então os ventos ó, vão se deslocar, tá? Só que quando eles se deslocam, esses ventos que se formam em cima do Índico, eles vão levar umidade para o continente, formando o que nós chamamos de chuvas de monções, tá, filhotinho? Chuva de monções. Quando ocorre o inverno, aí observa, tá? Quando é o inverno, o fluxo ele é ao contrário, tá? Os ventos saem do continente para o oceano, beleza? Vamos lá, tá? A figura que retrata a parte do continente asiático mostra o fenômeno de monções, tá? Monções são chuvas, chuvas de monções, tá? Cujas características são descritas como, perdão, letra A alteração gradativa da direção do vento do leste para o oeste do continente. Vejo que estão indo aqui, ó, nessa direção, tá? Direção, ó, A não é leste-oeste, tá? B, estação quente e seca. A não vai ter estação quente e seca, tá, filhotinho? Porque aqui eu vou ter a chuva de monção. O vento, a umidade vai vir carregada de água do oceano, então eu vou ter fortes chuvas, tá? C, consequência da estagnação do ar úmido sobre os oceanos que, ao entrar em contato com o ar seco e quente deslocado da porção continental, provoca chuvas frontais. Não, tá? Os ventos estão se deslocando não da porção continental, estão se deslocando da porção oceânica para a porção continental. D, permanência de um período chuvoso, daí o nome chuva de monções, tá? De 4 meses, em função da mudança da direção do vento, que passa a soprar de sul, sudeste e sudoeste para norte. Tá? Sul, tá? Sudeste e sudoeste, tá? Para o norte, transportando muita umidade para o continente. Aí eu vou ter chuva de monções. Tranquilo, correta a letra D. Veja que é uma questão que tinha que ter um raciocínio mais
desenvolvido um raciocínio mais com minúcias importantes, tá, filhote? Isso é importante você fazer as provas para você entender como é que eles estão cobrando e eliminando, porque quando você faz e vê uma próxima questão, você já, opa, monções, já associa, porque sempre eles vão trabalhar chuva de monções com esse continente, o subcontinente indiano. Então, toda vez que aparecer Índia, Paquistão, Himalaia, tá? Sempre é chuva de monções, tá? Outra questão que tem aparecido bastante é a chamada a fronteira agrícola, tá? Essa aqui é a chamada nova fronteira agrícola, tá? A famosa Matopiba, tá? Matopiba quer dizer Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, tá? Então eu vou ter 3 estados do Nordeste e um estado da região Norte, que é o Tocantins, tá? Então ele fala aqui, a última fronteira agrícola do país, o lar de milhares de indígenas, quilombolas, agricultores, familiares e população que mantém um modo de vida tradicional, como quebradeiras de coco, tá? Geraizeiros, vazanteiros e comunidades de feixe de posta, um desdobramento da crise econômica internacional, uma porção do Cerrado brasileiro em que o desmatamento cresce em ritmo acelerado e, ao mesmo tempo, uma região tão importante para o equilíbrio hídrico nacional que recebeu o apelido de berço das águas, tá? Lembrando, porque essa região aqui, filhote, tá? Pega uma parte do Cerrado brasileiro, tá? A parte do Cerrado brasileiro. E lembrando que o Cerrado brasileiro ele é conhecido como berço das águas, tá? Então você vai ter no seu subsolo o armazenamento de água e as raízes do cerrado, né? São raízes longas, elas crescem para buscar essa água lá embaixo, então eles vão chamar de berço das águas, tá? Aí fala assim, na análise geográfica regional, as informações contidas na imagem no texto são importantes para compreender que o desenvolvimento da região chamada de Matopiba tem caído bastante em prova isso aí, tá, filhotinho? É considerada como, letra A, um consenso entre os muitos grupos que ali residem e que encontram espaços comuns de convivência. Não tem espaço comum de convivência, até porque você vai ter a expansão do agronegócio, principalmente a expansão da soja, em áreas de quilombolas, em áreas de populações tradicionais, tá certo? B. Uma proposta estratégica dos agricultores que visa plantar em grandes áreas para abastecer populações tradicionais. Não, tá? Nessa fronteira agrícola é o chamado agronegócio, produção de produtos agrícolas voltada para exportação, para a venda de commodities, especialmente a soja, tá? C. Um enfrentamento entre atores sociais e suas diferentes formas de apropriação de recursos e coloca em xeque a sustentabilidade correta, letra C de casa, tá? Então, conforme o grande capital vai avançando para o Matopiba, vai entrando em choque com as populações tradicionais, né? As mulheres quebradeiras do coco do Babaçu, tá? Pequenos produtores agrícolas, populações indígenas, tá certo, filhote? Então, eu vou ter um choque, tá? Além do que gera um impacto ambiental desse bioma que é importantíssimo, que é o cerrado, tá certo, filhote? Então, correta, letra C. Fica atento, porque espaço agrário cai bastante no Enem e no Cesupa, tá? A fronteira agrícola é a expansão do grande capital para novas áreas produtivas, tá? Então, você vai ter um esgotamento aqui da região sudeste, tá? Aí vão migrando para a região centro-oeste do Brasil, aí vão desmatando, vai ocupando, vai diminuindo as terras, chegam então no sul do Pará, aqui na Amazônia, formando arco de desmatamento, e aí chegou agora aqui nessa região do Matopiba, tá? Terra barata, então você vai ter a grande expansão do capital, tá? Logicamente, a expansão do capital visa degradação, acumulação de capital, tá?
produção para exportação. Beleza, filhote? Um grande abraço, até a próxima. Não se esqueça de se inscrever, dar um like e compartilhar, tá, filhote?